Meus amados, do fundo do nosso coração, o nosso abraço fraterno, a nossa boa noite. Nós nos emocionamos também, porque vemos a justa homenagem prestada a esses dois casais que nos inspiram particularmente. Somos filhos do coração deles há 32 anos. De maneiras que eu estou envolvido com esses colos amigos e dos quais não sei quando vou devolver. Por isso a minha dedicação constante, porque a minha inspiração vem deles. Eles me formaram, obviamente, com outros queridos, e eu tenho por esses casais uma gratidão imensa, né? Ficamos felizes de vermos a nossa querida sociedade, o Consolador, alavancando uma nova etapa, né? Há muito tempo eu venho para cá realmente me reforçar, né? Buscar inspiração, e daqui não me afastarei nem que desencarnar, não tenha dúvida, né? Vamos somar esforços juntos, sem sombra de dúvida. O nosso querido Claudemir vai trabalhar hoje a temática do Centro Espírita na visão do codificador, né? Vai fazer uma ponte entre essa estrutura física que amplia-se sobremaneira e nos surpreende, né? Aqueles que têm um pouquinho, quando ampliamos a visão psíquica, a gente chega a tomar um susto, toma um vulto extraordinário, ilumina-se ainda mais. É um ponto de luz em um aglomerado como aqui, uma cidade como essa, né? E que só prospere, sem sombra de dúvida, e que outros trabalhadores denodados agreguem-se também à sociedade e que dê a sua contribuição, porque vale a pena. O nosso Claudemir Desto reencarnou nessa existência na Aurilândia, Mato Grosso do Sul, no ano de 1960. Vinculou-se à doutrina espírita em 1984. Claudemir tem um vínculo muito grande com o Santo de Assis. Ele tem um vínculo muito grande com o Santo de Assis, né? Ele é vinculado a essa falange enorme, do qual todos nós também pertencemos. E tanto é que, além de presidente da nossa regional, ele é presidente da Sociedade Espírita Francisco de Assis, lá em Cascavel, a nossa CEFA, né? Facilitador, coordenador de grupo de estudo, seminário, expositor espírita, além de presidente da nossa regional. Bacharel em Ciências Contábeis, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, aposentando-se após mais de 30 anos de serviço e exercendo o último cargo como superintendente regional na região norte do Paraná. A Silvia estava falando que muitos de nós estamos indo agora, voltando à universidade, para fazermos pedagogia, psicologia, filosofia. Nosso Claudemir acaba de retornar também para esta área da psicologia. Sem sombra de dúvida, é sonho nosso também retornar o ano que vem, possivelmente, para iniciarmos essa tarefa. Porque com o material que nós temos na mão, meus irmãos, realmente nós temos que aproveitar e fazer esta ponte da academia com a doutrina espírita. A gente cresce sobremaneira e presta um serviço excepcional na sociedade. Mas hoje a visão espírita, então, do codificador sobre o Centro Espírita. E o nosso Claudemir vai nos iluminar, sem sombra de dúvida. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei muito contente com a notícia que eu tive aqui hoje, porque nós temos muitos municípios que não têm centro espírita. Deve haver espírita lá, então eu queria pedir para a Silvia para a gente montar um curso de como reconhecer espírita pela cara, que vai facilitar muito o nosso trabalho de formar novos grupos espíritas aí no interior, né? Muito bem. Mas o Juraci tinha me autorizado a falar por 1h30. Como já passou um tempo, nós vamos falar no máximo 1h20, então vocês podem ficar tranquilos que não vai demorar muito, tá? E eu gosto muito de um momento histórico como esse, lembrar um pouquinho de história. 2014, vamos pular umas etapas. Há 50 anos, que ano que era? 1964. O que estava acontecendo no Brasil? Iniciava-se o período da ditadura militar, lembram-se? 100 anos, era 1914, havia pouco mais de 2 meses que havia iniciado um período negro na história da humanidade, a Primeira Grande Guerra. 200 anos, 1814,
Dom João VI tinha trazido a corte portuguesa para o Brasil. E o Brasil estava passando por um grande surto de desenvolvimento, porque ele havia fundado o Banco do Brasil, trazido a imprensa, e nós estávamos então pensando que nós éramos grande coisa, porque a corte portuguesa estava instalada aqui. 210 anos, era 1804. 1804 nós estávamos com Napoleão, que havia assumido o mando da França há 5 anos, como cônsul. Ele se declara imperador da França. 1804 fazia apenas 15 anos que havia acontecido a Revolução Francesa, um acontecimento de grande impacto para toda a civilização ocidental. Não sei se os senhores se lembram desse episódio. Nós vivíamos um período negro da história. A população, cansada dos desmandos das diversas monarquias instaladas pelo mundo, e o domínio da igreja, que sufocava as expressões culturais, os avanços científicos e tudo mais. A população da França, revoltada, invade um castelo chamado Bastilha, onde se prendiam os revoltosos, os insatisfeitos politicamente, os perseguidos pela política e pela igreja, destroem as prisões, libertam todos os prisioneiros e começa um período de grandes transformações na França que se irradia por toda a Europa. Naqueles 10 primeiros anos, muita coisa aconteceu. O próprio rei e a rainha foram mortos, muitos revoltosos acabaram sendo vítimas da guilhotina, a igreja, foi banida da França, e quando Napoleão assume o comando, então, 10 anos depois da Revolução Francesa, entre as muitas atitudes suas, uma delas foi reatar com a igreja. Nesse ambiente, em 1804, exatamente no dia 3 de outubro, nasce na França Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de pais ilustres, de uma família que tinha como ascendente advogados, magistrados. O próprio pai dele era um magistrado. Ele então cresce na cidade de Lyon, que fica no leste da França. Por fazer fronteira com a Suíça, por estar muito perto da fronteira da França com a Suíça, Hippolyte Léon Denisard Rivail vai estudar em Yverdon, na Suíça. Estuda com o célebre educador Pestalozzi, e foi um discípulo muito dedicado, se destacou como aluno de Pestalozzi. Depois ele volta para a França e começa uma carreira brilhante. Dedica-se ao ensino, escreve diversas obras pedagógicas, é membro da Academia Real da Arras, o equivalente, guardadas as devidas proporções, à nossa Academia Brasileira de Letras. Mas era uma pessoa ilustre, muito conhecido nesse meio acadêmico. Aos 40 anos de idade, ou melhor, aos 50 anos de idade, exatamente no ano de 1854, ele ouve falar pela primeira vez sobre o fenômeno das mesas girantes, que há 6 anos vinha encantando o mundo, provocando a admiração de todas as pessoas que ouviam falar daqueles estranhos fenômenos. Mesas que giravam, que flutuavam, paredes que estrondavam. E um dos seus companheiros, ele estudava na época o magnetismo, que era uma ciência descoberta por um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, naquela época já desencarnado. Um companheiro de estudo dele falou dessas mesas girantes. Ele então, muito cético, ficou com aquele assunto em suspenso, e somente 1 ano depois é que ele assiste pela primeira vez uma reunião onde acontecia aqueles fenômenos. Era maio de 1855. Nessa reunião, então, ele começa a travar contato com a comunicação dos espíritos. E menos de 2 anos depois, porque em abril, dia 18 de abril de 1857, ele publicava a primeira obra espírita, O Livro dos Espíritos, uma obra básica da doutrina espírita. 18 de abril de 1857. Como ele era muito conhecido no meio acadêmico, tinha um nome admirado, reverenciado, ele resolve publicar o livro com um pseudônimo, justamente para que as pessoas avaliassem a obra pelo seu conteúdo e não por quem a assinava. Se ele assinasse com o seu nome verdadeiro, as pessoas seus inimigos podiam rejeitar, podiam confundir com uma obra didática pretensiosa qualquer. Então ele usa o pseudônimo e assina como Allan Kardec. Lança a obra e é um sucesso estrondoso, esgota-se imediatamente.
Tanto que no ano seguinte ele já lança a segunda edição, totalmente revista no seu formato, ampliada, e que é a versão definitiva que nós usamos, inclusive, como base das traduções em língua portuguesa usada no Brasil. 1858 não saía essa edição definitiva. Ele, ainda no início de 1858, diante do sucesso, ele começa a publicar uma revista espírita. Eu faço questão de falar do que, como era essa época, 1804, quando ele nasceu, nós não tínhamos, nem o trem de ferro não estava funcionando ainda. Não tínhamos rádio, não tínhamos televisão, não tínhamos os automóveis, veículos movidos a motor a explosão, não tinha nada disso. Era um mundo completamente diferente, apesar de fazer apenas 210 anos. Mas era muito diferente do que é hoje. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, em 1857, 1858, quando ele começa a publicar a Revista Espírita, nós também tínhamos um ambiente muito rudimentar. Os meios de comunicação eram precários. No entanto, a ideia se alastra, se espalha com uma rapidez incrível. Essa revista ele usava como instrumento de divulgação da ideia, mas também como uma espécie de ensaio, porque ele lançava algumas ideias, ele publicava cartas, ele recebia correspondências de diversas partes, ele conseguia perceber a penetração da sua obra, tirando dúvidas. Ainda em 1858, ele publica um livreto chamado Instruções Práticas, que ensinava as pessoas a estabelecer contato com os espíritos, e assim ele foi lançando as bases. Em 1861, ele publica, esse que era Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele lança a edição definitiva, também ampliada, chamada O Livro dos Médiuns, ou Manual dos Evocadores. Com essa obra, então, ele orientava as pessoas que queriam estabelecer contato com os espíritos nas suas próprias casas, em grupos, enfim. Mas vou dar uma acelerada por conta do tempo, só para comentar o seguinte. As pessoas pediam para ele fazer visitas, fazer palestras, como essa que nós estamos fazendo aqui, fundar novos grupos. Ele não dava conta de atender, porque ele não tinha secretária, não tinha computador, não tinha Word, era tudo na munheca à luz de lampião, luz de vela. E ele atendia todas aquelas correspondências, recebia, publicava uma revista por mês, uma edição por mês da revista, e escrevia as novas obras. E ainda presidia as sessões práticas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era a sociedade que ele fundou também. Então era um homem atarefadíssimo. E não obstante, ele faz algumas viagens. Ele faz uma viagem em 1860, vai a algumas cidades ali da França, nessa época ele morava em Paris, onde ele lançou o Livro dos Espíritos. Ele faz uma segunda viagem em 1861, ampliando um pouco o roteiro, e faz uma grande viagem em 1862, fazendo um giro completo pela França. Ele sai ali de Paris, vem para o leste da França, desce até o sul, sobe pelo oeste e encerra em Paris. Quase 7 semanas viajando. Fez mais de 50 palestras em mais de 20 cidades. Então, uma tarefa espetacular. Há um livro publicado chamado Viagem Espírita de 1862, onde ele descreve em detalhes o que aconteceu nessa sua passagem por essas cidades, inclusive as palestras que ele fez, que ele chama de discurso. Fazia uma palestra chamada de discurso. Mas ele tem uma revelação muito curiosa. Ele fala que em 1862, quando ele passa pela terceira vez na sua cidade natal, Lyon, ele diz que ali já existia entre 25 mil a 30 mil espíritas. No ano anterior, veja só, ele fala assim, 1860, 3 anos, portanto, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, quando ele vai pela primeira vez, ele diz que existia ali algumas centenas, ou seja, menos de 1000, possivelmente. No ano seguinte, ele fala que existe entre 5 e 10 mil espíritas. E em 1862, no ano seguinte, ele diz que tem entre 25 e 30 mil espíritas. Olha que capacidade incrível de comunicação. Por que isso acontece? Tem a ver com o ambiente da França. Nós percebemos assim que a igreja vinha numa decadência. A ciência querendo se libertar, com o iluminismo abrindo a cabeça das pessoas, propondo a libertação do pensamento que vivia até então sob o controle da igreja.
Com aquela revolução, a ciência se libertando, as pessoas têm liberdade para pesquisar, para publicar as suas ideias, as suas pesquisas. Em compensação, muitos dogmas da igreja são questionados. Verdades que até então eram consideradas inamovíveis, inatacáveis pela igreja, a ciência prova que elas não tinham fundamento. Aquilo gera uma descrença muito grande. E as pessoas então estavam ávidas de receber notícias do mundo espiritual. Quando chega Allan Kardec, publica sua obra mostrando que nós não morremos, provando por A mais B que a vida continua após a morte do corpo, que é possível conversar com os nossos entes queridos, e mais, publicando um manual que ensinava como estabelecer contato com os espíritos, isso cai como uma bênção, como um bálsamo que refrigera a alma, que consola, que esclarece e vai preencher essa lacuna. Todo mundo queria saber como era isso. As pessoas queriam saber como eu faço para conversar com meu pai que já desencarnou, com a minha mãe que já morreu. Por isso eles buscavam na mensagem espírita as respostas para seus dilemas transcendentais. E é por isso então que a mensagem espírita se espalha com toda essa rapidez. Mas Allan Kardec tinha uma preocupação muito grande. Ele dizia que o espiritismo não era uma religião. E ainda hoje nós dizemos, o espiritismo não é uma religião. O espiritismo é religião, sem nenhum artigo para a gente definir. Não é uma, ela é religião. Porque religião, ela vem do verbo religare, que é ligação com o Criador. E o espiritismo, ele faz essa ligação nossa com Deus. Porque não tem como eu estabelecer contato com um ente querido, com um conhecido, com uma criatura que vive numa outra dimensão e não me remeter naturalmente à divindade. Eu estudar as leis que regem o funcionamento do universo e não compreender esse poder soberano que nos governa. Não tem como. Então o sentimento de religiosidade, ele brota naturalmente. Eu começo a entender a minha pequenez diante da amplidão disso tudo e me submeto de uma forma reverente a esse poder criador que nos liga. Então, espiritismo é religião, não é uma religião. Ele é religião. E Allan Kardec tinha uma preocupação porque todas as pessoas procuravam participar da sociedade, querendo as informações. Ele então, quando funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele estabelece um estatuto. O estatuto é a Constituição, é o regulamento, a base legal para o funcionamento de qualquer sociedade. Mesmo o Código Civil brasileiro, ele prevê, os centros espíritas são sociedades civis, sem fins lucrativos, regulado por lei, com normas de administração e de funcionamento, obrigados a prestar contas e tudo mais. E Allan Kardec, então, ele quando cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele estabelece um estatuto com as regras de funcionamento. E eu trouxe aqui o artigo 1º para nós vermos a finalidade da sociedade espírita, para a gente entender, já que nós estamos hoje aqui reinaugurando uma sociedade espírita, para nós vermos como que é isso, como que era a sociedade espírita do tempo de Allan Kardec, se a nossa proposta de hoje ainda está de acordo com a proposta inicial feita por ele. No artigo 1º desse estatuto, que para quem, não sei se todos aqui sabem, esse estatuto está publicado no capítulo 30 de O Livro dos Médiuns. Quando ele publica o Livro dos Médiuns, já que era um manual dos evocadores, que era um manual de como estabelecer contato com os espíritos, ele estabelece uma série de alertas, de cuidados, para a gente não ser enganado pelos espíritos, os diversos tipos de mediunidade, como que faz para desenvolver essa mediunidade. Ele fala dos riscos da obsessão e, por fim, ele fala da necessidade de se constituir grupos para estudar o espiritismo. E como as pessoas não sabiam como fazer isso, ele publica um modelo do estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ele deixa bem claro, não é que aquilo lá é a verdade ou é o modelo máximo a ser seguido, eles é o nosso regulamento. Para quem quer ter uma ideia, se baseie aqui. E no artigo 1º ele dizia assim: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Olha a sabedoria desse homem.
Então a finalidade da sociedade era estudar as questões psicológicas, filosóficas, históricas, físicas. Ele diz: aqui não se discute religião, nem política e nem questão econômica. Não vamos discutir aqui capitalismo, liberalismo, marxismo, não é isso. Embora Marx não existisse naquela época, né, mas era o equivalente, as teorias sociais. É para estudar a ciência espírita e as suas implicações na sociedade. Muito claro. Como ele coloca que não vai discutir questões de natureza religiosa, ele também estabelece o seguinte: não haverá aqui a adoção de nenhum tipo de culto que se assemelhe a qualquer outra religião. Porque a nossa sociedade está aberta aos adeptos de todas as religiões. Aqui vem muçulmano, vem católico, vem protestante, vem budista, vem hinduísta, vem ateu. Não tem essa de ser proibido para ninguém. Então, se nós adotamos a ritualística do catolicismo, os integrantes de outras religiões se sentirão desprestigiados. Assim, se nós adotarmos de qualquer outra religião, os seus outros adeptos também vão se sentir desprestigiados. Então nós não vamos adotar rito de religião nenhuma, porque nós não somos uma religião. A única coisa que os Espíritos colocam é que é muito útil começar as reuniões com uma prece, evocando a proteção de Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, essa inteligência suprema que governa e que criou o universo, e o auxílio dos bons espíritos. Isso eles recomendam em todas as reuniões, sem nenhum tipo de ritual. E aí então, meus caros amigos, a gente vê o cuidado do codificador. Nós chamamos de codificador, para quem nunca ouviu esse termo, Allan Kardec, nós chamamos ele de codificador porque ele pegou esses ensinamentos dos espíritos e transformou ele num códice, num livro organizado para que nós pudéssemos estudá-lo e compreendê-lo. Ele não é o autor do espiritismo. A doutrina espírita, os ensinamentos vieram do mundo espiritual. Allan Kardec organizou, sistematizou e nos presenteou para que nós pudéssemos compreendê-lo. Daí nós reverentemente o chamamos de codificador do espiritismo. Não é o autor, não é o criador. Ele é um homem que fez esse trabalho maravilhoso. Mas ele tem esse cuidado especial então. E aí nós voltamos aqui então para nossa Sociedade Espírita, o Consolador de Santa Teresa, né? Que hoje então, nessa nova fase, comemorando aí praticamente 22 anos de existência, com momentos de grandeza, com momentos de dificuldade, porque é assim que começa mesmo. E agora está aqui numa nova fase, oferecendo essas instalações tão amplas para cumprir uma finalidade muito nobre. Aí a gente vai e pergunta: qual que é a finalidade do Centro Espírita hoje? O Espiritismo ele foi transplantado da França para o Brasil. Naquela época que surgiu na França, muitas ideias, muitos ismos estavam surgindo na França. Na França como na Europa de uma maneira geral. Havia muito combate, muita disputa, muita vaidade. E o Espiritismo passou por momentos difíceis lá em função de muitos intelectuais combaterem-no. Apesar das experiências científicas notáveis, inclusive com espíritos materializados. Quando nós falamos de espírito materializado, significa dizer que médiuns com capacidade especial expeliam determinadas substâncias que possibilitam ao espírito se tornar visível para todos nós. Vocês já imaginaram, nós falando aqui, de repente o espírito começar a aparecer aqui e todo mundo ver e tocá-lo, tirar a impressão digital, tirar a fotografia? Não seria uma experiência encantadora para nós? Vocês concordam comigo que seria? Pois aconteciam essas reuniões, está vastamente documentada na literatura espírita, por sábios de renome, inclusive deles um ganhador do Prêmio Nobel, William Crookes, o descobridor do estado radiante da matéria, o elemento tálio. William Crookes fez extensas pesquisas sobre materialização de espíritos. Quer dizer, não é uma pesquisa religiosa, é uma pesquisa científica, descompromissada com qualquer corrente religiosa, porque está aqui em questão a ciência, a pesquisa, a comprovação de que nós somos imortais, a comprovação de que nós nos comunicamos com quem já partiu dessa vida. E não tem nada mais consolador, mais alentador para nós do que saber que nós não vamos morrer. É uma notícia maravilhosa. Eu não preciso temer nenhum tipo de doença, nenhum tipo de miséria, porque eu não vou morrer, nem que eu quisesse eu não consigo morrer. Somos imortais.
E a gente consegue provar isso. Não é uma questão de crença, não é uma questão dogmática, é uma questão de saber por comprovação que essa é a verdade. E botar isso ao alcance das pessoas, propalar isso aos quatro ventos para que mais pessoas tenham interesse em estudar, é a função do centro espírita. Nós entendemos o centro espírita, segundo a orientação dos espíritos, com 4 aspectos. Primeira coisa, o centro espírita é uma escola de almas. E essa a gente vê pelo regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que era a ideia também de Allan Kardec. Uma escola de almas. A finalidade é o estudo. Nós não vimos nunca nenhuma filosofia, nenhuma corrente religiosa que consiga de fato estudar a alma, explicando de onde é que nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, qual a razão dos sofrimentos humanos, dando uma explicação racional, e para onde nós vamos depois da morte. Todas as religiões que se arriscaram a explicar, lançaram hipóteses, algumas muito infantis por sinal, porque nem criança não acredita mais, ri de tão ingênuo que é a proposta. O Espiritismo, usando a metodologia científica, pesquisa mesmo, entrevistando os espíritos que estão do lado de lá, pessoas que já viveram aqui na Terra e que agora estão no além, dos mais diferentes perfis psicológicos, assassinos, suicidas, pessoas boas, professores, advogados, pessoas relapsas, traidores, pesquisando diferentes perfis psicológicos, conseguiu estabelecer um padrão de como é a nossa situação depois da morte. E as consequências aplicáveis hoje. Se eu sei que determinada conduta aqui na Terra produz determinado estado psicológico depois de desencarnado, é natural que eu vou modelando a minha vida aqui para não cometer o mesmo equívoco, para não terminar a minha vida naquela situação. Isso é pesquisa científica, não é hipótese. É observação prática, entrevista, das respostas eu elaboro a teoria. Eu chego a conclusões práticas. É assim que nós fazemos na universidade, quando queremos comprovar uma tese. Entrevistamos, pesquisamos os autores que já se escreveu a respeito, e aí estabelecemos então a teoria com a tese que é defendida. E a lógica diz se ela está certa, se ela está errada. É assim que é a construção do pensamento espírita. E o centro espírita é essa escola, onde a gente vem para estudar, para entender a nossa natureza. O segundo papel do centro espírita é o de hospital. Muitas pessoas aqui batem em busca de auxílio, vêm buscar socorro. Tem até um jargão que se diz no meio espírita, que quem não vem ao espiritismo pelo amor, vem pela dor. Ou seja, eu posso vir aqui procurando aprender, vem buscar o lado escola de almas, mas se eu não venho, talvez eu possa vir aqui buscando o hospital. Venho buscar consolo, venho buscar tratamento para minha alma enferma, com sentimento de culpa, com a mediunidade às vezes desequilibrada, me causando determinadas impressões que a medicina não está conseguindo me curar. Então eu bato a porta desse hospital e aqui eu encontro uma equipe competente de servidores que estão aqui para me acolher, para me orientar, que feito esse acolhimento logo me matriculam na escola, para que eu possa compreender o que esteja acontecendo e eu mesmo me tornar autônomo na condução da minha vida, aprender a me equilibrar, aprender a vencer os desafios da vida e não adoecer mais. Nesse lado do hospital nós temos o uso da água magnetizada, um recurso interessantíssimo, porque a água é um dos corpos mais simples do universo, então ela tem uma capacidade muito grande de absorver propriedades curadoras etéricas. Outro recurso terapêutico interessante é o passe magnético, a transmissão de energias dos espíritos e de nós mesmos, os encarnados, que tem base naquele mesmo estudo que Allan Kardec fazia, daquela ciência descoberta por Franz Anton Mesmer, o magnetismo humano. O passe magnético tem raízes ali. Então, usando o passe, nós conseguimos reenergizar a pessoa, reequilibrar, restaurar o funcionamento dos seus chakras, dos seus centros de força, com reflexo no organismo. A água magnetizada é a mesma coisa. Aqui no Hospital de Almas, nós tratamos da obsessão, que são aquelas influências que espíritos desequilibrados exercem sobre nós, os encarnados, e que as religiões não sabem lidar com isso. Vai fazer exorcismo, espantar demônio como se o demônio existisse.
aqui a gente estudando a natureza desses espíritos, nós conseguimos compreendê-los, entender que são pessoas sofredoras, que foram às vezes injustiçadas aqui na Terra e que em morrendo, desencarnando, entram no além carregando aquela mágoa, aquela raiva e percebendo-se vivos numa outra dimensão, voltam tentando se vingar. E ao exercer essa vingança, muitas vezes conseguem encontrar sintonia, porque a pessoa tem a mediunidade, e aí ela consegue influenciar, desequilibrando. Muitos doentes catalogados pela psiquiatria como esquizofrênicos, na verdade são médiuns desequilibrados, que ouvem as vozes dos espíritos, e que os médicos acreditam que são falhas nas sinapses dos neurônios cerebrais. Alguns casos são mesmo. Alguns casos de esquizofrenia têm sua origem em problemas cerebrais, mas muitos casos são perturbações causadas pelos espíritos. E aqui no centro, estudando tudo isso, nós conseguimos oferecer o tratamento adequado. Quando, em alguns momentos, o tratamento espírita é suficiente, e em alguns outros momentos, conjugado com a terapêutica psiquiátrica, nós conseguimos auxiliar a resolver. Então esse é o hospital espírita, o hospital de almas do que se caracteriza o centro espírita. O terceiro aspecto do centro espírita é a oficina de trabalho. Nós percebemos que aqui as pessoas começam a estudar e logo ela quer participar. Ela quer fazer parte desse corpo de trabalhadores. Não tem profissionalismo no centro espírita. Eu não fiz curso de teologia. Vaninho lê meu currículo. Eu sou aposentado da Caixa Econômica. O próprio Vaninho é militar aposentado. O Juraci é comerciário. A Silvia, você trabalha no que mesmo, Silvia? Funcionária pública. Tem pais de família, tem donas de casa, servidores de uma maneira geral, pessoas comuns, com filhos problema, com conflitos existenciais, com dúvida, com vontade de chutar o pau da barraca de vez em quando, e como diz no jargão popular. Somos seres humanos normais, falíveis, estudando, tentando nos aperfeiçoar. Esse é o centro espírita, é a oficina de trabalho. Então a gente vem aqui, começa a estudar, começa a participar, se sente bem e quer colaborar, e tem espaço para todo mundo. A própria Silvia falou que nós temos eletricista, jardineiro, zelador, gente que varre, gente que faz comida, que limpa criança suja. Tem espaço para todo mundo, porque ela é uma grande oficina de trabalho. A terapia ocupacional é uma das terapêuticas usadas pelo Hospital de Almas, que funciona sob esse teto. Então aqui tem espaço para todo mundo que quer trabalhar, oficina de trabalho. Trabalhando, nós encontramos o sentido da vida, nós preenchemos o tempo e não temos tempo para ficar pensando bobagem, que é muito comum. Tem um amigo que diz que vive com a esposa dele há muitos anos, há mais de 30 anos, e nunca brigou. E aí eu estava preparando uma palestra sobre relação familiar, fui perguntar para ele qual o segredo de viver tanto tempo junto com a mesma esposa e sem brigar. Ele até dizia, olha, eu até queria brigar, às vezes eu chamava ela para discutir a relação, ela falava assim, não, agora não, tem que preparar a evangelização, depois a gente conversa. Aí até tarde da noite eu ficava cansado e dormia. No outro dia daí às vezes ela que vinha, olha, agora eu já acabei de preparar minha aula, vamos conversar? Agora não, ele falava, eu tenho que preparar uma palestra, depois a gente conversa. E assim foram se passando os anos e eles perceberam que aqueles problemas que eles tinham para discutir não era importante coisa nenhuma, tinha coisa muito mais importante para fazer. Então quando a gente ocupa a mente com o trabalho, nós nos prevenimos de muitos desequilíbrios, de muitos desentendimentos. Não temos tempo para olhar, para sentir vazio existencial, porque nossa vida está preenchida, ela faz sentido, nós fazemos diferença na vida de alguém. E o centro espírita, esse lado, oficina de trabalho, oferece essa possibilidade de nós trabalharmos e preenchermos nosso tempo e encontrar o sentido da nossa vida, nos sentirmos úteis, nos sentirmos amados, melhorar a nossa autoestima. O quarto aspecto que o centro espírita apresenta é o aspecto templo. De fato, isso aqui é um santuário. Quando a Silvia diz que aqui Deus está presente, está presente. Está presente na figura dos benfeitores espirituais, das energias saturadas produzidas pelos pensamentos positivos de quem aqui vem para orar, para trabalhar e para servir. Então é um santuário de fato. E os espíritos usam o nosso auxílio através da prece, do pensamento positivo, das reuniões mediúnicas, para distribuir socorro a quem precisa.
Nós às vezes não conseguimos avaliar a dimensão espiritual disso aqui, que é muito mais ampla do que essas paredes que nos cercam, porque é uma vasta equipe de servidores desencarnados utilizando os nossos recursos e distribui benefício para a população da cidade. Quando nós aqui oramos por alguém, pelos encarcerados, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, pelas famílias em desarmonia, os Espíritos estão utilizando os recursos produzidos pelo nosso pensamento, pela nossa oração, e de fato distribuem o socorro. Nós temos aqui o caderno de vibrações, como é comumente chamado, um livro ou uma folha onde nós anotamos o nome de pessoas que estão passando por problemas. A espiritualidade se mobiliza para atender os nossos pedidos por essas pessoas, porque nós somos uma grande rede interconectada a serviço de Deus. Vou pedir licença para contar a experiência narrada por Divaldo Franco nessa última vez que ele veio aqui em Cascavel, há 2 semanas. Na segunda-feira, fui pegá-lo no aeroporto e levar no hotel. Aliás, pegar no hotel para levar no aeroporto. Ele embarcou no aeroporto de Cascavel, no voo das 11h20. E aí nós fomos, ele é muito precavido, né? Pediu para ser pego bem cedo, então 9h15 peguei ele no hotel. E fomos conversando no carro, chegamos no aeroporto, ficamos lá um pouquinho na frente enquanto ele terminava. Ele estava contando o seguinte, que ele tem um caderno de emergência, que são aqueles casos graves, que as pessoas às vezes trazem o nome para ele, pessoas que estão prestes a se suicidar, com um problema muito desesperador, então ele coloca o nome naquele caderno para ele orar diariamente. Tem um segundo caderno, que são as urgências, mas não tão emergenciais, que ele coloca o segundo nível. E aí aqueles casos que não são tão graves, ele chama de posta restante. Os mais antigos que sabem o que significa isso, eu vou explicar para os mais novos. Antigamente, quando a gente não tinha e-mail, os Correios tinham a tal da caixa postal. O Remy, por exemplo, assinava uma caixa postal lá em Cascavel. Então, ele pagava uma mensalidade ou uma anuidade, e o Correio, toda a correspondência que vinha, colocava naquela caixinha. Ele tem a chave da caixinha, então ele vai lá, abre a caixa e pega as correspondências, uma vez por semana, uma vez por dia, dependendo da frequência com que ele recebia correspondência. É a chamada caixa postal. Só que aqueles que não tinham caixa postal colocam o endereço da casa, e o carteiro procurava a rua e o número e entregava na casa. Quando a pessoa não sabia o endereço, ou o endereço não era encontrada, tinha uma caixa grande no correio chamada posta restante, que vem assim de postagem restante, aquilo que restou da postagem que não pôde ser entregue. Então, as pessoas às vezes sabiam que o Juraci morava em Santa Teresa, mas não sabia o endereço, então escrevia, né? Juraci, França, posta restante. O correio não ia entregar, ele chegava, já jogava naquela caixa, porque uma hora o Juraci vai lá no correio e pergunta, escuta, tem carta aí para Juraci, França? E ele vai lá, tem, está aqui. Essa é a posta restante. Então o Divaldo disse que lá no escritório dele tem a tal da posta restante também. Então esses nomes ele coloca lá, e ele diz que tem um espírito que fica o tempo todo olhando e cuida da posta restante. Cada vez que ele põe um nome novo, o espírito vai lá e pega. E aí ele disse que a benfeitora Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, disse que cada vez que colocam um nome lá, eles designam um espírito para acompanhar aquele caso. E que aquele caso é acompanhado até que seja resolvido ou a pessoa desencarne e a pessoa vai ser atendida no mundo espiritual. Quando o Divaldo conta essas coisas para nós, fruto da sua mediunidade, da sua percepção mediúnica, é muito alentador, porque às vezes a gente fala assim, mas eu estou orando para a pessoa, será que está resolvendo? Tá. Nós mobilizamos uma energia muito grande, e aí os espíritos então intercedem. Segundo o Divaldo, ele diz que a equipe de médicos desencarnados a serviço da Dr. Bezerra de Menezes ultrapassa a casa dos 10 mil. Então, quando nós oramos, pedimos a intercessão de Bezerra de Menezes, de fato, ele aciona alguém dessa equipe que vem nos ajudar. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, talvez por não conhecer o mecanismo disso, falam, mas esse cara está viajando, onde já se viu? Não é assim. É assim, meus amigos. Nós estudando o Livro dos Espíritos, veremos na questão número 1, quando Allan Kardec pergunta, que é Deus? E os benfeitores respondem, é a inteligência suprema do universo. Causa primeira, causa primária, ou seja, é a fonte de tudo que existe. Não pode ser uma pessoa, não pode ter uma aparência humana. Então quando eu falo, meu Deus, me ajude, eu não consigo imaginar uma mão vindo, sobrenatural, estendendo para mim, porque Deus não tem mão. Aí nós vamos ver ao longo do estudo do Livro dos Espíritos que o tempo todo
eles falam que Deus nos atende através dos espíritos. E aí a gente vai então aprofundando o estudo, veremos que os espíritos estão distribuídos de acordo com seu nível evolutivo. Então nós temos uma infinitude de níveis em que nós nos situamos. E nós somos espíritos encarnados. Existem espíritos desencarnados. Todos nós estamos interconectados como se fosse uma grande rede. Então quando eu faço a prece, digo: Senhor, me mande o auxílio, me mostre o caminho nesse momento que eu estou passando por dificuldade. Eu emito uma onda eletromagnética que é captada, ela reflete em alguém. Alguém ouve a minha prece, interpreta. Se a pessoa pode, se aquele espírito pode me atender, ele já atende. Senão ele leva para um nível superior a ele, porque existe uma infinitude de níveis e nós estamos situados de acordo com a nossa evolução espiritual nesses diferentes níveis. Até que chega no nível em que alguém resolve, avalia a minha situação, o que eu preciso, e vem a resposta. Agora, como é que Deus atende aos nossos pedidos? Deus atende a criatura através da própria criatura. Então, de repente, chega um amigo: ô fulano, como é que você está? Ah, não, olha. Então, de repente, o amigo chega, faz uma pergunta para nós, fala uma frase, dá um abraço. É a resposta da divindade, é a resposta da providência divina que está se manifestando através daquele Filho de Deus que é um instrumento de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus. Quando Jesus disse: vós sois deuses, ele estava enunciando uma verdade incontestável: nós somos deuses, nós somos a manifestação da bondade divina. Quando nós recebemos um espírito para nós guiarmos, cuidarmos, instruirmos, ensinarmos a andar, a falar, que é o nosso filho, nós estamos sendo agentes da divindade, agentes de Deus naquele momento, para que aquela criatura volte e cumpra seu papel aqui na terra. Então nós estamos todos interligados numa rede de autoproteção, todos nós nos ajudando. Mesmo o ser mais desprezível sob o conceito humano, mesmo aquele bandido mais perigoso que está encarcerado na prisão de segurança máxima, ele também é um filho de Deus, ele também é um agente de Deus, porque ele também tem pessoas que ele ajuda, tem espíritos que ele cuida, embora para nós seja difícil conceber isso. Mas se nós tirarmos a concepção religiosa tradicional e compreendermos Deus nessa sua amplitude maior, nós vamos perceber essa interligação na qual todos nós estamos imersos, todos fazemos parte dessa grande rede. E aí então nossa satisfação, por assim dizer, com a ideia de Deus, ela se amplia. Já não temos mais dúvida, já não temos mais temor da morte. Temos a certeza inabalável que nesse templo que é o Centro Espírita está acontecendo essa interação nossa com os benfeitores espirituais. Enquanto eu falo, os nossos amigos espirituais estão transmitindo energias a cada um de nós. E quando eu falo uma frase, ele manipula elementos da mente de cada um e o raciocínio vai se desdobrando. Eu sei que aqui, em alguns momentos, vocês tiveram vacilos assim de 30 segundos, 20 segundos, porque o pensamento estava pensando em outra coisa. Justamente porque os benfeitores espirituais de cada um que estão aqui conosco, aproveitam a imagem que a gente cria para desdobrar o raciocínio, fazendo os participantes chegarem a conclusões que só a eles interessam. É a maneira como eles agem nesse momento para nos ajudar a elevar a nossa vibração, a nos desligar dos nossos problemas corriqueiros, a fazer com que nós percebamos a nossa grandiosidade como seres espirituais, a nossa destinação como herdeiros de Deus. Esse é o ambiente do Centro Espírita, é esse ambiente que Kardec lutou tanto para preservar, desvinculando daquela ideia escravizante da religião, colocando Deus de uma forma racional, que ele se torna muito maior do que aquele Deus vingativo, parcial, que prefere uns em detrimento de outros. Nós começamos a perceber que nós fazemos parte, nós somos elementos de Deus para trabalhar. Mesmo quando estamos equivocados, adoentados, nós ainda estamos servindo a Ele, estamos todos interconectados. E essa compreensão a gente aprende aqui no Centro Espírita. Mas aqui, quando eu faço a palestra, quando o Vani faz a palestra, ou qualquer um que ocupa a tribuna, nós estamos passando o fruto das nossas elucubrações. Lemos as obras espíritas com base nos nossos conhecimentos, nos estudos que nós fizemos na universidade, ou no ensino médio, ou na vida, na faculdade da vida. Nós chegamos aqui e passamos a nossa interpretação.
O ideal é que cada um estude mesmo, venha participar dessa escola, mas compre o livro ou pegue emprestado e leia em casa, estude no dia a dia, traga suas dúvidas para o centro, para formar a própria convicção. Nós não temos pretensão de convencer ninguém. O objetivo nosso não é fazer prosélitos, não é dizer que tem tantas pessoas frequentando o centro espírita. A ideia é que o espiritismo entre na cabeça das pessoas e não que as pessoas entrem no espiritismo, porque nós não precisamos de número. Nós vislumbramos o quão grandioso é o benefício, é a transformação moral que acontece com aqueles que entendem o Espiritismo. Então o objetivo nosso é que as pessoas estudem o Espiritismo e se beneficiem dessas luzes que ele nos proporciona, dessa certeza que nós temos na imortalidade da alma, dessa certeza que vale a pena ser bom, perdoar, deixar para lá, conviver em paz com o nosso semelhante, entendendo que nós somos herdeiros do universo. Toda essa grandiosidade, nós somos parte da criação. Se hoje, imperfeito como nós somos, nós já somos um elo dessa grande rede de colaboração com a divindade, imagina quando nós nos tornarmos melhor ainda. Quanto mais nós melhorarmos, mais importante é o cargo que nós ocupamos. Não no sentido de cargo ocupado, mas no sentido de poder colaborar com Deus, de perceber a sua grandeza, a sua beleza. É o estado de felicidade. Hoje eu não consigo, às vezes, perceber algumas nuances da beleza divina, porque eu sou imperfeito. Mas à medida que eu vou procurando evoluir, a minha mente vai se abrindo, a minha visão vai se aclarando, e eu então começo a tomar posse desse potencial que eu tenho. Eu consigo fazer com que esse Deus interno que eu carrego desabroche, abra o seu potencial e a minha compreensão vai ampliando. É isso que nós viemos aqui dizer para vocês hoje, meus amigos. Ao tempo em que cumprimentamos os valorosos trabalhadores que têm servido de instrumentos para que os benfeitores semeiem o bem aqui em Santa Teresa, fazemos o convite para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Não adiem mais. Peguem um livro espírita, vamos estudar, venham participar dos estudos aqui, porque a gente só tem a ganhar. Nenhum líder religioso, nenhum condutor de almas aqui. Somos todos caminheiros em busca da sabedoria, em busca da paz, em busca do autoconhecimento. E quem ainda não está fazendo isso, está convidado a vir, porque vai se beneficiar, vai se dar bem, como dizem, porque vai se libertar de preconceitos, vai perder o medo, vai vencer seus problemas psicológicos, porque vai entender que é um ser imortal, destinado à felicidade, destinado a fazer com que a luz brilhe dentro de si. E quando a luz brilha, a treva desaparece, a doença não existe mais, é a paz, é a felicidade, é o êxtase de quem conhece, quem entende quem é no mundo e qual é o seu papel aqui. Que Jesus nos abençoe então e nos estimule a prosseguir nessa tarefa grandiosa, que é a tarefa do autoconhecimento, utilizando essa ferramenta abençoada que o Espiritismo representa. Muito obrigado.